Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manurame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane. Ayodhya, depois da partida de Rama, Lakshmana e Sita, estava desolada. A infelicidade tomava conta da cidade, a tristeza, realmente muito sofrimento. E então, finalmente, Bharata é chamado de volta. Ele que estava longe de Ayodhya, ele que estava em outro reino, numa missão, ele é chamado de volta sem conhecimento do que tinha acontecido. Quando ele chega em Ayodhya, ele realmente acha aquilo tudo muito estranho, porque as pessoas estavam tristes e desoladas e realmente existia uma aura de um pesar que ele não entendia, não era compatível com a Ayodhya que ele conhecia. Ele então procura saber o que aconteceu, o que houve afinal de contas. E quando ele é recebido pela mãe Kaikeyi, ele tem conhecimento de que, na verdade, seu pai havia falecido. Ele não havia aguentado de dor e sofrimento a ausência de Rama. E aí, então, realmente, devido à tristeza dele e o pesar dele, ele foi-se embora. Bharata fica muito, muito tocado. Ele fica realmente sem saber o que aconteceu, por quê, o que aconteceu. Ele estava tão bem e, de repente, ele foi embora e ele faleceu porque Rama, Lakshmana e Sita não estavam perto. O que aconteceu, afinal de contas? Onde é que eles estavam? O que aconteceu? E então Kaikeyi conta tudo o que aconteceu para Bharata. Conta sobre o desejo que elas tinham, as bênçãos que ela tinha e o exílio de Rama. E que agora então, Bharata, meu filho, você agora é rei. Então você assuma o seu lugar, que você possa governar adequadamente. E que você possa, então, trazer prosperidade para esse reino, para essa cidade de Ayodhya. Bharata, nesse momento, se transfigura. Ele não consegue admitir, não consegue acessar que coisa terrível, afinal de contas, que a mãe dele havia feito. E ele fala coisas realmente terríveis para a mãe. Ele diz que, como é que você pode achar que sem o meu pai, tendo perdido meu pai e meus dois irmãos, afinal de contas, Sita tendo ido ao exílio também com o meu irmão, como é que você acha agora que eu vou governar? Você acha que eu ligo para isso? Você acha realmente que eu ligo agora para poder governar? Especialmente porque não é o meu lugar, não é o papel. Onde já se viu a nossa tradição, ao longo desses milênios, os nossos reinos todos sempre governados pelo filho mais velho. E agora, com o filho mais velho vivo, um filho mais novo assume. Isso é ainda totalmente inadequado. E então ele, tomado de raiva, fala realmente palavras muito duras para a mãe. Ele fica desolado e ele não quer saber, ele não pensa a respeito do que a mãe poderia sentir, e ele usa palavras muito duras com a mãe e vai-se embora. Ele fala, eu não considero mais você como a minha mãe. Você conspirou contra o meu irmão e você matou o meu pai. A culpa é sua, você que na verdade é responsável pela morte do meu pai. Como realmente você pode ter feito uma coisa dessas? Eu vou agora, nesse momento, eu vou buscar o meu irmão de volta. Ele que vai governar, isso aí não existe, eu não sou rei nenhum. Na verdade, Bharata, ele ainda faz os ritos finais para o pai da Charata e, depois de ter feito todos os ritos finais, ele então junta, depois de alguns dias, depois de passado todo o período de luto ritualístico, ele então junta um exército, ele junta toda uma comitiva e vai atrás de Rama na floresta. Bharata vai então até a floresta com uma comitiva real até o ashram de Bharadwaja e pergunta a ele sobre o paradeiro de Rama. Bharadwaja explica o local onde ele se encontra, Chitrakuta, e assim Bharata vai até o encontro de Rama. Em Chitrakuta, Lakshmana vê ao longe uma grande nuvem de fumaça de poeira subindo, e aí ele já entende, está vindo um grande exército. À distância ele consegue ver pelas bandeiras, é o exército de Ayodhya. Realmente, Bharata deve estar vindo. E ele, na verdade, o que Lakshmana imagina é que Bharata veio exterminar de uma vez Rama. Porque, na cabeça de Lakshmana, Bharata ele fez todo esse complô, ele armou isso com Kaikeyi. Ele realmente é um grande conspirador. E ele agora está vindo para certificar que Rama não vai ser ameaça nenhuma e que ele vai governar sozinho. Então, Lakshmana, muito enfurecido, se arma todo. E Rama, novamente, acalma Lakshmana. Ele diz para Lakshmana, sem dúvida, que isso é um mal entendido. Bharata é uma pessoa dhármica, é uma pessoa muito devotada.
é uma pessoa muito cuidadosa. Ele não deve ter nada a ver com isso. Ele deve estar vindo, na verdade, pedir para que a gente retorne a Ayodhya. Lakshmana realmente se acalma. E ele pensa, que coisa terrível, eu pensei. Ele fica envergonhado de ter pensado isso do irmão Bharata. Ele se acalma, ele guarda as suas armas e espera então a comitiva chegar. Quando o Bharata chega então, ele, olhando nos olhos de Rama, eles se emocionam. É um encontro que realmente é muito emocionante. O Ramayana descreve esse encontro como muito emocionante. Bharata, ele fica tomado de emoção e com lágrimas nos olhos, ele vai em encontro a Rama, mas ele não consegue falar nada. Ele está muito emocionado. E aí, então ele cai aos pés de Rama. Rama pega Bharata e ergue, coloca ele de pé de volta, dá um grande abraço em Bharata, também com os olhos cheios de lágrimas. E aí então, eles fazem esse encontro que é extremamente delicado, extremamente amoroso, mostrando realmente o quanto se gostam, quanto de amor existe entre esses irmãos. Bharata então diz para Rama, nosso pai, ele faleceu. Ele não aguentou sua ausência em Ayodhya. E diante dessa situação, de toda essa angústia, ele não aguentou e ele faleceu. Rama não consegue escutar essas palavras de fato. Ele fica realmente desolado e cai em prantos. Era, afinal de contas, o pai dele, um pai que era muito querido, e ainda que fosse em nome da honra do pai, ainda que fosse em nome de fazer aquilo que era adequado, afinal de contas o pai tinha uma decisão a respeito dele, ainda assim não era desejo dele, naturalmente, que o pai falecesse. Ainda assim, ele se mantém firme na sua decisão, ele se organiza, depois de um tempo, era para ele fazer os ritos finais do pai, ele era o filho mais velho, ele estava longe, ele estava exilado, e isso deixa ele também muito triste. Mas ainda assim, ele faz um certo rito final, dentro das possibilidades, considerando a situação. Ele faz as suas orações finais para o pai dele e se despede. Num momento mais calmo, num momento um pouco mais tranquilo, Bharata fala com Rama. Ayodhya está desolada. As pessoas estão muito tristes com a sua ausência. Eu estou muito triste com a sua ausência. Por favor, Rama, retorne para Ayodhya e assuma o seu trono. É seu por direito. Sem o nosso pai como rei, você é o rei. Era esse o desejo do nosso pai. Esse é o curso natural. Todas as pessoas desejam você como rei. Por favor, retorne a Ayodhya e governe. Rama diz que isso não é possível. Ele diz que, na verdade, isso não era o desejo real, não era o desejo de fato do pai dele. Por mais que o pai quisesse isso de coração, ele estava comprometido com uma promessa. E não seria Rama que iria quebrar essa promessa. Especialmente agora, com o pai tendo ido embora, era mais do que importante, era mais do que fundamental manter a palavra do pai. Se ele voltasse, ele estaria desonrando as palavras do pai dele. E aí, então ele seria conhecido como um grande mentiroso, aquele que não cumpre uma promessa. Duas, na verdade. Especialmente naquela época em que a palavra e a verdade eram muito especiais e muito importantes. Não era possível e cabível que Rama quebrasse essa promessa do pai dele. E então ele diz, eu vou cumprir a minha parte da promessa, ficando 14 anos em exílio. Você, Bharata, cumpra a sua parte da promessa, que é governar Ayodhya. Bharata, ainda relutante, insiste para que Rama volte. Afinal de contas, o pai também já tinha morrido. E aí qual era o sentido de manter uma promessa da pessoa que já tinha morrido? Rama ainda explica para Bharata que isso não é adequado. Porque a pessoa morreu, não quer dizer que a palavra dele não vale. Pelo contrário, exatamente porque ele se foi, a palavra dele tem que ser mantida. Seria em vão, afinal de contas, a morte dele, se ele não cumprisse a causa, o motivo pelo qual tudo isso aconteceu, que era a honra dele, era manter a palavra dele. E assim então, Rama ficaria na floresta e Bharata deveria voltar para governar Ayodhya. Diante desse impasse, Vasishtha, que é o guru do reino, ele dá uma sugestão. Ele diz para Bharata, Rama não vai voltar para Ayodhya. Ele deseja cumprir a palavra do pai dele. E ele tem razão. Mas ao mesmo tempo, se você não quer governar, por que você não faz diferente? Governe, mas governe em nome de Rama. Não assuma o trono para você então. Isso é uma possibilidade.
Isso vai honrar as palavras do seu pai. E aí então, tudo se acerta. E aí Bharata gosta muito da ideia. Ele diz para Rama, então Rama, se é impossível você voltar para Ayodhya para governar, se você deseja cumprir as palavras do nosso pai, eu honrarei também as palavras do nosso pai, a parte que me cabe, mas farei de uma maneira diferente. Eu voltarei para Ayodhya e vou governar como protetor de Ayodhya, protetor do reino, não como rei. Você, por favor, me entregue as suas sandálias, que eu vou governar em seu nome. E então, assim ele faz, ele retorna para Ayodhya, num momento de muita tristeza, né, que Rama vê o irmão indo embora e voltando para Ayodhya. E ele saberia que ficaria 14 anos sem vê-lo, em exílio na floresta. Bharata chegando em Ayodhya, ele coloca as sandálias de Rama no trono e de fora do palácio ele governa como regente. Ele promete que durante 14 anos ele vai cuidar do reino de Rama. E depois desse exílio, depois desse período, quando Rama voltasse, ele iria então encontrar o trono dele intacto, disponível e pronto para que ele pudesse governar. Rama então, depois desse acontecimento, ele passa algum tempo em Chitrakuta com Sita e Lakshmana, mas aquele local, de alguma maneira, trazia para ele dor. A dor da lembrança do exílio, a dor da lembrança da morte do pai, a dor da lembrança da separação com Bharata. E aquilo, de fato, não estava agradável, não estava confortável. E aí, então, eles decidiram sair de Chitrakuta e foram, então, para outros lugares, buscar, então, lugares diferentes, lugares que ele pudesse, de fato, se dedicar àquele exílio, nessa nova fase da vida dele, sem que trouxesse tanta dor e tanta angústia pendurada na mente dele. Muitas coisas acontecem na floresta, então, nesse momento em que ele, de fato, adentra e inicia, de fato, o exílio dele. E aí, então, no próximo vídeo, nós vamos ver o que acontece nesses alguns anos em que se passa na floresta, tantas coisas incríveis que Rama vai vivendo, vai vivenciando, ao mesmo tempo ele vai satisfazendo a missão dele, satisfazendo os objetivos dele como Avatara na floresta. Hariom.